Então, nesse vídeo vamos falar dos limites através de um conceito mais numérico, né? Até então, trabalhamos com os limites com uma ideia mais intuitiva, tá ok, pessoal? E para isso eu trouxe aqui duas funções, vocês vão ver que é muito interessante o conceito numérico de limites, né? E eu trouxe até a videoaula anterior, falamos um pouquinho sobre o epsilon e o delta, né? E vocês vão ver que o epsilon e delta vem exatamente desse conceito numérico. E quem introduziu esse conceito é exatamente esse matemático aí, o Karl Weierstrass, né? É um matemático alemão, né? É um pioneiro, ele foi pioneiro da análise matemática, que é uma área da matemática um pouco mais rigorosa, podemos dizer assim. Certo, pessoal? Os alunos de matemática irão se deparar futuramente com essa matéria, tá ok? E como é que a gente pode, por exemplo, conceituar os limites, né? Trazer a ideia de limites através de números. Para isso, vamos lembrar apenas aqui de uma ideia de distância, né? Então aqui temos uma reta numerada, aqui vamos colocar o número 2 e aqui o número 4, por exemplo. A distância entre 2 e 4, você deve concordar comigo, né? Que basta pegarmos o 4 e subtrair de 2. Isso aqui vai ser igual a 2. Ou seja, de 2 para 4 vamos andar aqui estaria o 3, certo? 2 unidades, ou seja, a distância seria de 2 unidades. Nós poderíamos, por exemplo, pegar aqui o 2 menos 4, isso aqui vai ser igual a menos 2, certo? Ou seja, mas a gente quer a distância entre os dois números. Então, o que a gente fazia? Pegávamos aqui exatamente o módulo entre esses dois números. Então, se eu quero, por exemplo, o módulo entre os dois números, basta eu subtrair esses números, né, e colocar o símbolo aqui de módulo, né, ou seja, o seu valor absoluto. Então, essa distância aqui seria positiva, né? A distância, quando falamos de distância, queremos um número positivo, por isso que tratamos ou trazemos aqui o nosso módulo ou valor absoluto, certo? Ou seja, a distância entre os dois números, basta pegar qualquer um dos dois números e subtrair e utilizar o símbolo de módulo. Beleza, então isso foi por uma pequena lembrança, certo? Como é que a gente pode, por exemplo, conceituar o limite através de números? Ora, perceba que para eu dizer que o limite de uma função, né, quando, ou seja, os valores de x aqui estão se aproximando de a, é igual a L. Eu quero provar isso. Eu quero provar que o limite dessa função, quando nos aproximamos de a, é igual a L. Então, como é que podemos provar isso? Podemos provar isso da seguinte maneira. Para dizer que o limite de uma função é L, eu tenho que dizer para qualquer epsilon dado, ou seja, perceba que o epsilon aqui ele é arbitrário, desculpem, né? Para qualquer epsilon dado, ou seja, um epsilon maior que zero, para qualquer epsilon que você imaginar, certo? Existe, eu vou até escrever aqui, então para qualquer epsilon dado, existe um delta também maior que zero. Perceba que esse epsilon, né, ele nos dá exatamente um intervalo aqui, vamos chamar de L mais epsilon e o L menos epsilon, certo? Imagine um número muito pequeno e esse epsilon ele vai nos dar um intervalo e dentro desse intervalo tem alguns pontos, né, como imagem, certo? E esse epsilon vai nos dar exatamente um delta, ok? Então, para cada epsilon escolhido, podemos encontrar um delta e esse delta vai nos dar um novo intervalo que chamamos de A mais delta e A menos delta, né? E dentro desse intervalo também vamos ter alguns pontos. E esses pontos, vimos na aula anterior, eles nos levam, né, exatamente, ou seja, eles têm como imagem exatamente esses pontos que estão dentro desse intervalo aqui, certo? Ou seja, se para qualquer epsilon que eu encontrar existir um delta, e por isso que eu trouxe aqui exatamente essa função. Perceba que não é para qualquer epsilon que eu vou ter um delta. E perceba que quando eu digo que o limite de uma função é L, quer dizer que quanto mais eu me aproximo de A, tanto pela direita quanto pela esquerda de A, mais estamos se aproximando de L de cima para baixo, né, e de baixo para cima. Ou seja, essa é a ideia que tratamos até agora dos limites, certo? E perceba que não é para qualquer epsilon aqui que vamos ter um delta. Olha só, por exemplo, se eu pegar um delta dentro desse, ou um epsilon, né, dentro desse intervalo aqui, ó. Então o epsilon ele vai ter exatamente essa distância com relação a L. Perceba que esse epsilon aqui, né, ele não vai estar dentro da nossa função. Então esses pontos aqui, ó, eles não participam, né, eles não fazem parte da nossa função aqui. Então perceba que o valor
o epsilon dado aqui, então criamos aqui um epsilon, né, um L mais epsilon e um L menos epsilon. Então, ele não vai ter, né, aqui sim, teríamos aqui alguns pontos dentro, então teríamos aqui um delta, podemos imaginar um delta, onde vamos ter aqui A menos delta, certo? Só que aqui não vamos ter o nosso A mais delta, porque perceba, né, que esse epsilon aqui, que está acima de L, ele não nos dá, ou ele não faz parte da nossa função, beleza? Então, perceba que essa ideia é muito interessante. Para eu dizer que o limite de uma função é L, quando x se aproxima de A, basta eu mostrar que para qualquer epsilon dado, né, existe um delta maior que zero, ou seja, um delta diferente de zero, né, onde, olha só, interessante, onde todos esses valores aqui, que estão dentro do intervalo A menos delta e A mais delta, podemos até escrever aqui, todos esses valores, vamos chamá-los de x, né, são os valores de x, que estão entre A mais delta e A menos delta, eles nos levam exatamente àqueles valores ali. Então, aqueles valores, né, seriam os y, né, seriam as imagens, mas vamos colocar f de x, pois aqui temos a nossa função f, né? Ou seja, todos esses x que estão dentro desse intervalo nos levam exatamente a esses valores de y que estão entre L mais epsilon e L menos epsilon, certo? Isso aqui que a gente acabou de escrever aqui pode ser escrito também, pessoal, da seguinte maneira. Aqueles valores de x, né, que estão a uma distância de A. Então, todos esses pontos aqui, né, estão a uma distância de A que é menor que delta. Então, todos esses valores de x que estão a distância de A que é menor que delta, nos leva exatamente, né, a todos aqueles valores de y, né, ou f de x, né, que estão a uma distância de L que é menor do que o epsilon dado. Só que perceba, temos um detalhe aqui, ó. O delta aqui, ele depende do epsilon. Então, para cada epsilon dado, vamos encontrar um delta que nos dá um intervalo cujos valores de x caia, né, ou tenha como imagem, né, esses pontos que estão dentro desse intervalo aqui, certo? Então, perceba que para eu mostrar que o limite de uma função é L quando os valores de x se aproximam de A, eu tenho que mostrar que para qualquer epsilon dado, existe um delta maior que zero, certo? Esse epsilon também sendo maior que zero, onde esses pontos, esses valores de x que estão entre o A mais delta e o A menos delta, vai nos levar exatamente aos valores de y, né? A essas imagens que estão entre L menos epsilon e L mais epsilon, tá ok? Então, podemos escrever dessa forma aqui, como também podemos escrever dessa forma aqui. Na próxima aula, então, vamos tentar mostrar ou provar que o limite de uma função é um valor. Então, vamos pegar um exemplo, né, onde temos uma função e temos agora números em vez aqui de, ao invés de letras. Tá ok, pessoal? Então, é isso. Eu trouxe essa videoaula aqui apenas para nos habituarmos um pouco com esse conceito numérico, tá ok? Na próxima videoaula, vamos trazer um exemplo para provar exatamente essa ideia aqui, ok? Então, eu espero vocês na próxima aula. Até mais!